Isabela Mendes acordou com uma estranha sensação de leveza, como se o dia anterior tivesse sido um sonho. O vestido branco como a neve ainda estava pendurado na cadeira e duas alianças de casamento repousavam na mesa de cabeceira, a dela e a de Lucas. Não, não era um sonho. Era a realidade. Ela estava casada. 30 anos, um negócio de sucesso, uma participação em uma grande empresa herdada de seu pai e agora uma família. Tudo o que ela sonhava há anos. Lucas já estava acordado. Ele estava perto da janela do quarto do apartamento deles nos Jardins, em São Paulo, falando ao telefone em voz baixa. Mas quando percebeu que Isabela havia aberto os olhos, ele rapidamente encerrou a conversa. Bom dia, esposa. Ele sorriu, sentando-se na beira da cama. Como você dormiu? Maravilhosamente. Ela respondeu, espreguiçando-se. Com quem você estava falando? Um colega coisas do trabalho antes das férias. Lucas acenou com a mão com desdém. Esqueça isso. Hoje terminamos de fazer as malas e amanhã voamos para Fernando de Noronha. 2 semanas só para nós dois. Isabela sorriu. Lucas Almeida havia aparecido em sua vida há 6 meses em um jantar de negócios. Alto atlético, com olhos escuros profundos e um charme que conquistava desde os primeiros minutos. Ele trabalhava com investimentos, falava sobre projetos, viagens, sobre como era importante encontrar alguém com quem se quisesse compartilhar, não apenas as alegrias, mas também as dificuldades. Isabela se apaixonou rapidamente, quase instantaneamente. Lucas era atencioso, carinhoso, trazia flores sem motivo e sabia ouvir. Ele parecia saber exatamente o que ela precisava ouvir. É verdade que às vezes Isabela notava estranhezas. Quando ela perguntava sobre seu passado, sua família, relacionamentos anteriores, Lucas respondia de forma evasiva. Ele dizia que o passado era um livro fechado, que só o futuro importava. Uma vez ela tentou insistir e então algo duro, quase frio, brilhou em seus olhos. Lucas cortou a conversa abruptamente, dizendo que não queria remoer memórias dolorosas. Isabela decidiu não pressionar. Todo mundo tem direito a segredos, ela decidiu então. Eles tomaram o café da manhã juntos. Croissants, suco natural espremido na hora café. Lucas estava alegre, fazendo piadas, planejando a lua de mel. Isabela olhou para ele e pensou que tinha feito a escolha certa. Este homem se tornaria o pai de seus filhos, seu apoio, seu parceiro de vida. Vamos começar a fazer as malas. Lucas sugeriu, terminando seu café. Eu pego as minhas coisas, você pega as suas? Combinado. Isabela assentiu. Ela foi para o closet e começou a separar vestidos de verão, trajes de banho, sapatos. Seu humor estava ótimo. Amanhã eles voariam para o Nordeste, caminhariam pela orla, nadariam no oceano, jantariam à luz de velas. O romance que tanto faltara nos últimos anos, quando toda a sua vida girava em torno de negócios e negociações. Seu telefone vibrou inesperadamente. Isabela olhou para a tela. Número desconhecido. Normalmente ela não atendia a essas chamadas, mas por algum motivo atendeu agora. Isabela Mendes. Veio uma voz de mulher baixa tensa. Sim, sou eu. Aqui é do cartório de registro civil. Ontem você registrou seu casamento com Lucas Almeida. Isso mesmo? Isabela ficou surpresa. Por que estariam ligando do cartório um dia após a cerimônia? Veja bem. A voz da mulher ficou ainda mais baixa, quase um sussurro. Nós verificamos novamente os documentos do seu cônjuge como parte do procedimento padrão e descobrimos uma discrepância. Uma discrepância séria. Que discrepância? O coração de Isabela começou a bater mais rápido. É melhor você vir até aqui pessoalmente. Você precisa ver isso com seus próprios olhos. A mulher fez uma pausa. E por favor, venha sozinha. Não conte nada ao seu marido. Isso é muito importante. Mas o que aconteceu? Isabela perguntou confusa.
Não posso dizer por telefone. Venha o mais rápido possível. Estarei esperando por você no departamento de registros, terceiro andar. Meu nome é Sônia Ferreira. Tom de descagem. A mulher havia desligado. Isabela ficou no meio do closet com o telefone na mão, tentando processar o que tinha ouvido. Uma discrepância nos documentos. O que isso poderia significar? Um erro na grafia do nome dele. Um problema com seu passaporte. Mas então por que ela não podia contar a Lucas? Por que todo esse segredo? Bela, como você está aí? Veio a voz do marido da sala de estar. Encontrou o que precisa. Sim, tudo bem. Ela respondeu, tentando fazer sua voz soar calma. Só preciso de mais um tempinho. Ela rapidamente se vestiu com jeans e uma blusa leve e pegou a bolsa. Precisava ir ao cartório com urgência e descobrir o que estava acontecendo. A ansiedade não a deixava e ela precisava resolver todas as questões antes da partida. Lucas, preciso sair um pouco. Isabela disse, entrando na sala. Uma amiga ligou, ela tem uma emergência. Vou ajudá-la e volto logo. Lucas ergueu os olhos do telefone. Algo cauteloso brilhou em seus olhos, mas ele rapidamente sorriu. Claro, querida. Só não demore, ok. Ainda temos um monte de coisas para fazer. Eu prometo. Isabela beijou sua bochecha e saiu do apartamento. A viagem até o cartório levou 20 minutos. Isabela foi de táxi e tentou se acalmar. Provavelmente apenas algum detalhe burocrático que poderia ser facilmente resolvido. Talvez eles esqueceram de colocar um carimbo ou inseriram os dados incorretamente no registro. Sônia Ferreira a encontrou na porta do departamento de registros. Uma mulher robusta com cerca de 55 anos e um olhar preocupado. Ela olhou para Isabela com uma expressão de simpatia e suspirou. Por favor, entre. Ela levou Isabela para um pequeno escritório e fechou a porta. Sente-se. Isabela sentou-se em uma cadeira em frente a uma mesa cheia de pastas e documentos. Sônia Ferreira sentou-se à sua frente e tirou várias folhas impressas da gaveta da mesa. Isabela, o que vou lhe mostrar será um choque. Ela começou em voz baixa. Ontem, após a cerimônia, enviamos os dados para o Registro Civil Unificado, conforme exigido, e recebemos uma notificação automática de uma discrepância. Lucas Almeida já é casado. Isabela congelou. As palavras pareciam presas em algum lugar a caminho de sua consciência. O quê? Ela exalou. Isso é impossível. Ele não é casado. Ele me disse que nunca teve um relacionamento sério antes de mim. Sônia Ferreira colocou uma impressão na frente dela. Aqui está um registro do arquivo. Há 15 anos, Lucas Almeida registrou um casamento com Mariana Campos. Não havia registro de dissolução deste casamento no banco de dados. Isabela pegou a folha com as mãos trêmulas. Realmente havia dados impressos, nomes, datas de nascimento, números de documentos, data de registro de casamento, 15 anos atrás. Mas como vocês não notaram isso antes? Isabela sussurrou. Naquela época, verificamos o passaporte que seu cônjuge forneceu. Sônia Ferreira explicou. Não havia anotação de casamento nele. E hoje, quando os dados foram para o registro, o sistema detectou automaticamente uma discrepância. Eu puxei o arquivo e descobri o seguinte. Há 6 meses, Lucas Almeida foi ao posto de emissão de passaportes com uma declaração sobre a perda de seu passaporte. Eles emitiram um novo para ele. Ele não informou que era casado. E a informação sobre Mariana não foi transferida para o novo documento. Então ele escondeu que era casado. A voz de Isabela baixou para um sussurro. Formalmente, sim, mas legalmente isso tem consequências. Sônia Ferreira falou cuidadosamente, escolhendo as palavras. Seu casamento de ontem é nulo de acordo com a lei brasileira. Você não pode se casar se um dos cônjuges já estiver em outro casamento registrado. Isabela sentiu o quarto girar diante de seus olhos. Ela não estava casada.
O casamento de ontem, o vestido branco, os votos, os parabéns dos convidados, tudo isso era vazio, uma ficção. Mas onde está essa Mariana? Por que eles não se divorciaram? Ela perguntou, tentando manter a voz sob controle. Isso eu não sei, Sônia Ferreira respondeu. Mas há outra coisa. Eu verifiquei o arquivo desta mulher. Mariana Campos, nome de casada Almeida. Após registrar o casamento com seu cônjuge, o rastro dela desaparece. Não há registros, nem divórcio, nem morte, nem mudança de residência. Nem apenas o vazio. Isabela sentiu um arrepio subir por sua espinha. O rastro desaparece. 15 anos atrás. Lucas nunca mencionou nenhuma Mariana. Ele nunca falava sobre seu passado. Proibia perguntas, desviava do assunto. E às vezes aquela frieza aparecia em seu olhar do tipo que deixava você desconfortável. O que eu devo fazer agora? Isabela sussurrou. Oficialmente, seu casamento será anulado assim que completarmos o procedimento de verificação. Sônia Ferreira disse. Mas eu aconselharia você a ser cuidadosa. Se seu cônjuge escondeu o fato de um casamento existente de você, ele pode ter tido razões para isso. Razões muito sérias. Não diga a ele que você sabe. Não demonstre que algo está errado. E seja vigilante. Isabela assentiu, embora seus pensamentos estivessem confusos. Ela se levantou, agradeceu à funcionária do cartório e saiu do prédio. Lá fora era um dia quente de primavera. O sol brilhava. As pessoas caminhavam, riam e o mundo de Isabela estava desmoronando. Ela pegou um táxi e foi para casa. No caminho, tentou organizar seus pensamentos. Lucas escondeu que era casado. Sua primeira esposa desapareceu há 15 anos, sem deixar vestígios. Ele nunca falava sobre o passado, proibia perguntas. E agora ele se casou com ela, herdeira de um grande negócio, uma mulher financeiramente independente. Coincidência. Isabela lembrou como Lucas perguntou sobre sua participação na empresa sobre finanças. Sobre contas, disse que queria saber tudo sobre a vida dela para protegê-la, ajudá-la a estar ao seu lado. Ela confiou nele. Contou coisas, compartilhou números, documentos. E agora ela entendia. Ele estava coletando informações, se preparando. 2 meses atrás, Lucas sugeriu que ela lhe desse uma procuração para gerenciar parte de seus ativos. Disse que se algo acontecesse com ela, ele poderia tomar decisões rapidamente proteger o negócio. Isabela então recusou, citando que havia advogados e sócios que cuidariam perfeitamente bem. Lucas não insistiu, mas ela se lembrou da leve decepção em seus olhos. Agora, aquele momento ganhava um novo significado. Quando Isabela voltou para casa, Lucas a recebeu com um sorriso. Então, como está sua amiga? Resolveu a emergência. Sim, tudo bem. Isabela respondeu, tentando sorrir. Apenas um pequeno problema, resolvido rapidamente. Ótimo. Então vamos terminar de fazer as malas. Amanhã, a esta hora, já estaremos em Fernando de Noronha. Lucas passou o braço pelos ombros dela. Isabela assentiu, mas por dentro tudo se contraía de medo. Este homem que ela amava, em quem confiava, acabou por ser um estranho desconhecido perigoso. O resto do dia passou em uma normalidade tensa. Eles arrumaram as coisas, discutiram roteiros, escolheram restaurantes para jantares futuros. Lucas era a personificação de um marido atencioso. Perguntou se ela estava cansada, sugeriu que ela descansasse, massageou seus ombros. Isabela desempenhou o papel de uma esposa feliz, mas agora cada toque dele causava repulsa. Ela olhava para ele e pensava: o que aconteceu há 15 anos? Onde está Mariana? Naquela noite, quando Lucas foi tomar banho, Isabela pegou o telefone e digitou no buscador Mariana Almeida desaparecida. Nada. Mariana Campos desaparecida. Nada também. Ela tentou diferentes combinações, mas não havia resultados, como se essa mulher nunca tivesse existido. À noite, Isabela não conseguia dormir.
Lucas dormia ao seu lado, respirando de maneira uniforme e calma. Ela ficou de olhos abertos e tentou entender o que fazer a seguir. Ir para Fernando de Noronha e fingir que nada aconteceu ou recusar a viagem sob algum pretexto. Mas então, Lucas suspeitaria que algo estava errado. Sônia Ferreira avisou: não demonstre que você sabe. Seja cuidadosa. Na manhã seguinte, eles voaram para Fernando de Noronha. No avião, Lucas segurou sua mão, beijou sua têmpora, fez planos. Isabela sorriu e assentiu, enquanto o pânico crescia por dentro. Ela estava sozinha com um homem que possivelmente estava envolvido no desaparecimento de sua primeira esposa, sozinha em uma cidade estranha, longe de amigos e entes queridos. No hotel, foram recebidos com champanhe e frutas. O quarto era luxuoso, janelas, com vista para o mar, uma cama enorme, uma jacuzzi. Lucas imediatamente sugeriu desempacotar e ir para a praia. Isabela concordou. Embora tudo o que ela queria era fugir dali. Ela vestiu um vestido leve e saiu para a varanda. O oceano brilhava sob o sol. As ondas quebravam na areia. Lindo, pacífico. Mas essa paz era enganosa. Bela, em que você está pensando? Lucas apareceu ao seu lado, abraçando sua cintura por trás. Algo errado. Não, está tudo maravilhoso. Ela respondeu, tentando evitar que sua voz tremesse. Apenas cansada da viagem. Então descanse, e eu vou descer até a recepção, verificar sobre as excursões. Lucas beijou seu pescoço e saiu do quarto. Assim que a porta se fechou, Isabela pegou o telefone. Ela precisava de ajuda. Não conseguiria resolver isso sozinha. Precisava de alguém em quem confiava, alguém que sempre esteve lá. André Costa, amigo de infância. Eles se conheciam desde os 7 anos, estudaram juntos, cresceram juntos. André sempre foi quieto, confiável e inteligente. Isabela sabia que ele era apaixonado por ela. Sabia há muitos anos, mas nunca havia correspondido. André aceitou isso com calma. Permaneceu um amigo. Nunca pressionou. Nunca exigiu. Apenas estava lá. Isabela discou o número dele. André atendeu após o segundo toque. Bela, oi. Como está a lua de mel? André, preciso da sua ajuda. Ela disse de supetão, incapaz de se conter. Com urgência. Não sei a quem mais recorrer. O que aconteceu? A voz de André imediatamente ficou séria. Lucas, ele escondeu de mim que é casado há 15 anos, e a esposa dele desapareceu sem deixar vestígios. André, estou com medo. Não sei quem ele realmente é. Silêncio do outro lado. Então André disse baixinho: onde você está agora? Em Fernando de Noronha, no hotel. Ouça-me com atenção. Haja naturalmente. Não demonstre que sabe. Vou encontrar um investigador particular para você, um bom. Deixe-o descobrir o que aconteceu há 15 anos e você se segura. E se sentir perigo, me ligue imediatamente, a qualquer hora. Entendeu? Sim, Isabela sussurrou. Obrigada. Eu sempre estarei aqui. Você sabe disso. André disse suavemente. Ela desligou e sentiu um alívio. André ajudaria. Ele encontraria alguém que descobriria a verdade e ela aguentaria. Tinha que aguentar. Lucas voltou 10 minutos depois com um mapa de excursões e um sorriso largo. Olhe estas opções. Um passeio de barco para ver os golfinhos, degustação de vinhos, um cruzeiro de iate. O que devemos escolher? Vamos decidir amanhã, sugeriu Isabela. Hoje, vamos apenas caminhar pela orla. Ok. Claro, querida. O que você disser. Lucas a abraçou e beijou. Isabela olhou para ele e pensou: quanta mentira há neste beijo! Quantos segredos este olhar esconde! E o mais importante, como tudo isso vai terminar?
Os primeiros 3 dias em Fernando de Noronha. Isabela passou em constante tensão. Lucas era atencioso, carinhoso, romântico, exatamente como ela se apaixonara por ele há 6 meses. Eles caminharam pela orla, jantaram em restaurantes com vista para o mar, andaram de jet ski. Lucas a fotografava, beijava-a, segurava sua mão. A lua de mel perfeita, a mentira perfeita. Isabela desempenhou seu papel com perfeição. Ela sorria, ria de suas piadas, deixava-o abraçá-la. Mas por dentro, a ansiedade crescia. Cada vez que Lucas a tocava, ela pensava na desaparecida Mariana. Cada vez que ele sugeria algo, ela a analisava. Por que ele precisa disso? O que ele está planejando? No quarto dia pela manhã, enquanto Lucas dormia, Isabela saiu para a varanda e ligou para André. Bela, oi. Ele atendeu imediatamente. Como você está? Aguentando, ela disse baixinho. Você encontrou um investigador? Sim. Ricardo Torres, ex-agente de investigação criminal, agora na prática privada. 20 anos de experiência. Especializado em pessoas desaparecidas e casos complexos. Já falei com ele e expliquei a situação. Ele está pronto para assumir a investigação. Quanto vai custar? Ele cobrou R$ 300.000 por uma investigação completa mais despesas, com análises periciais se necessário. Bela, eu posso pagar se você não tiver como. Não, eu mesma farei isso, interrompeu Isabela. Eu tenho o dinheiro. Me dê o contato dele. André ditou o número de telefone. Isabela anotou e discou imediatamente. Uma voz masculina atendeu após o terceiro toque. Torres falando. Senhor Torres, aqui é Isabela Mendes. André Costa me deu seu contato. Sim, ele me avisou. Quando podemos nos encontrar para discutir os detalhes? Estou em Fernando de Noronha agora. Voltarei para São Paulo em 10 dias. Muito tempo, disse Torres. Se a situação for realmente séria, o tempo está contra nós. Vamos organizar tudo remotamente. Enviarei um contrato por e-mail. Você assina pelo aplicativo e transfere o adiantamento. 50%. Agora, o resto após os resultados. Combinado. Sim. Isabela olhou para o quarto. Lucas ainda estava dormindo. Combinado. Bom, preciso de todas as informações que você tem. Nome completo do seu marido, data de nascimento, número de identidade. Endereços onde ele morou há 15 anos. Nome da esposa, desaparecida, os dados dela, tudo o que você sabe. Isabela ditou tudo o que aprendeu com Sônia Ferreira. Torres escreveu em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Entendido, ele finalmente disse. Vou começar o trabalho hoje. Entrarei em contato assim que surgirem informações. Só uma coisa: se seu marido suspeitar de algo, me avise imediatamente e seja cuidadosa. Muito cuidadosa. Ok, Isabela sussurrou. 1 hora depois, o contrato chegou em seu e-mail. Ela o assinou com uma assinatura eletrônica e transferiu R$ 150.000 para a conta indicada. O caso havia começado. Os dias seguintes se arrastaram dolorosamente. Lucas ainda era tão atencioso e alegre quanto antes. Ele sugeriu fazer uma trilha ecológica, e Isabela concordou apenas para não ficar no quarto sozinha com seus pensamentos. Eles subiram por estradas sinuosas, admiraram as vistas, tiraram fotos em mirantes. O guia falava sobre a natureza e a história local. Lucas segurava a mão de Isabela e sussurrava elogios. E ela olhava para o desfiladeiro ao lado da estrada e pensava: como seria fácil empurrar alguém para baixo? Como seria fácil encenar um acidente? No que você está pensando? Lucas perguntou, notando seu olhar. Em como subimos alto. Isabela respondeu, forçando um sorriso. Dá um pouco de medo. Não tenha medo. Eu estou aqui. Não vou deixar você cair. Lucas passou o braço pelos ombros dela. Essas palavras deixaram Isabela ainda mais ansiosa.
Naquela noite, quando voltaram para o hotel, Isabela recebeu uma mensagem de Torres. Consegui os primeiros resultados. Ligue quando puder falar com calma. Ela esperou até Lucas adormecer e saiu para a varanda. O oceano noturno rugia abaixo, o vento despenteava seus cabelos. Isabela discou o número do investigador. Falando, respondeu Torres. Sou eu. O que você descobriu? Muitas coisas interessantes. A voz do investigador era calma profissional. Vou começar em ordem. Há 15 anos, seu marido morava num subúrbio de São Paulo, na Granja Viana. Uma casa particular de 2 andares. Eu levantei os documentos do registro de imóveis daquela época. Nos registros da propriedade, a casa tinha um porão de 12 metros quadrados. E aqui está. 1 ano e meio após o desaparecimento de Mariana Almeida, seu marido entrou com um pedido no cartório para excluir o porão dos registros da propriedade. Ele declarou o motivo. O porão perdeu a funcionalidade e o espaço foi selado. Selado, repetiu Isabela. É o que dizem os documentos. Fui até aquele subúrbio, conversei com os vizinhos. Aqueles que moram lá há muito tempo se lembram de Lucas Almeida. Eles também se lembram de sua esposa Mariana. Jovem, bonita, uma garota quieta. Trabalhava em uma loja. Os vizinhos dizem que no dia do desaparecimento dela, ouviram uma discussão alta na casa dos Almeida. Ambos estavam gritando. Depois, silêncio. Isabela segurou o telefone com mais força. Em seguida, disse Torres, os vizinhos contaram o seguinte. Depois daquele dia, Lucas não saiu de casa por vários dias. As janelas estavam fechadas, as cortinas cerradas. E então coisas estranhas começaram a acontecer. Ele começou a tirar algum lixo à noite, sacos caixas. Várias vezes ele trouxe cascalho e areia para a propriedade. Quando um vizinho perguntou o que ele estava fazendo, Lucas respondeu: reformando o porão. A fundação antiga desmoronou, tive que refazer tudo. Meu Deus, sussurrou Isabela. Isso não é tudo. Verifiquei os arquivos da Polícia Federal. Mariana Almeida nunca cruzou a fronteira após seu desaparecimento. Verifiquei as operações bancárias. Todas as suas contas foram congeladas a partir daquele dia. Última transação, compra de mantimentos em uma loja 3 horas antes do suposto horário do desaparecimento. O celular dela ficou mudo naquela mesma noite. Nunca mais voltou a ficar online. Isabela se apoiou na grade da varanda. Suas pernas estavam cedendo. Você acha que ele a matou? Acredito que com uma probabilidade muito alta, Mariana Almeida foi morta por seu marido e seu corpo foi enterrado no porão da casa. Então ele o cobriu com cascalho e areia e concretou o chão para esconder as evidências. 1 ano e meio depois, ele vendeu a casa e se mudou. Vendeu para quem? Para um certo Sérgio Lima, 52 anos empresário. Comprou a casa significativamente abaixo do preço de mercado. Já entrei em contato com ele. Ele concorda em deixar especialistas examinarem o porão se houver uma permissão oficial das autoridades investigativas. Então, precisamos ir à polícia. Sim, mas primeiro vou reunir todos os documentos e provas, para que os investigadores não tenham motivo para recusar a abertura de um caso. Preciso de mais 3 a 4 dias. Quando você volta para São Paulo? Em 6 dias. Perfeito. Assim que você chegar, entre em contato comigo imediatamente. Iremos juntos ao departamento de polícia. Entregarei todo o material a eles. Eles tomarão a decisão sobre a abertura do piso do porão. Se realmente houver um corpo lá, seu marido será preso. Isabela cobriu o rosto com a mão. Tudo isso era como um pesadelo. Senhor Torres, e se eles não encontrarem nada lá? Então teremos sérios problemas com as provas, respondeu Torres honestamente. Mas há evidências circunstanciais suficientes para iniciar uma investigação. O desaparecimento de uma pessoa, comportamento estranho do cônjuge, obras de construção suspeitas, venda da casa a um preço subvalorizado. Tudo isso indica uma tentativa de ocultar um crime.
Ok, vou esperar até voltar para São Paulo. Obrigada. Cuide-se, senhora Mendes. A conversa terminou. Isabela ficou na varanda e olhou para a escuridão. Lucas matou sua primeira esposa. Enterrou-a no porão sob uma pilha de areia e cascalho, concretou. Por cima, escondeu por 15 anos e depois decidiu se casar novamente com uma herdeira rica. Por quê? Por dinheiro. Ou ele tem algum outro plano? Ela se lembrou de como Lucas insistiu em uma conta conjunta, como ele sugeriu dar-lhe uma procuração para gerenciar ativos. Na época pareceu cuidado, agora cálculo. Isabela voltou para o quarto. Lucas estava dormindo com os braços abertos. Ela deitou-se ao lado dele, mas não conseguiu dormir. Ficou deitada e pensou em Mariana. Como ela era. O que ela sonhava. Ela amava Lucas. E o que aconteceu naquela noite, 15 anos atrás? Por que ele a matou? Pela manhã, Lucas acordou de excelente humor. Bom dia, linda. Hoje vamos a uma degustação de vinhos. Já pedi um táxi. Prepare-se. Isabela assentiu e foi para o chuveiro. A água corria por seu corpo e ela pensava em como se comportar a seguir. Os dias restantes em Fernando de Noronha pareceram uma eternidade. Ela queria voltar imediatamente para São Paulo, ir à polícia, contar tudo. Mas Torres pediu para esperar. Eram necessárias provas-documentos. A degustação de vinhos passou como se estivesse em uma névoa. Lucas experimentou diferentes variedades, discutiu buquês e envelhecimento com o sommelier. Isabela fingiu ouvir, mas seus pensamentos estavam longe. Ela olhou para as mãos de Lucas e pensou: com estas mãos, ele matou Mariana. Com estas mãos, ele misturou concreto para esconder o corpo. Você gosta deste vinho? Lucas perguntou, oferecendo-lhe uma taça. Sim, muito, mentiu Isabela. Naquela noite, eles jantaram em um restaurante à beira-mar. Música ao vivo, tocava garçons, serviam pratos requintados. Lucas pediu champanhe. A nós, ele disse, erguendo a taça. Ao nosso amor, ao nosso futuro. Isabela brindou com ele e tomou um gole. O champanhe era doce. Sabe, Bela? Lucas disse pensativo. Estou tão feliz por estarmos juntos. Você mudou minha vida, me deu o que eu procurava há tanto tempo. E o que é isso? Perguntou Isabela. Família, estabilidade e amor. Lucas pegou a mão dela. Antes de você, eu não tinha nada, apenas um vazio. Isabela olhou para ele e entendeu. Ele estava mentindo. Cada palavra era uma mentira. Ele tinha uma esposa. Ele tinha uma família. Mas ele a destruiu. E agora ele estava construindo uma nova vida sobre os ossos do passado. Você teve relacionamentos sérios antes? Ela perguntou com cuidado. O rosto de Lucas endureceu por um momento, mas ele rapidamente se recompôs. Não, houve relacionamentos casuais, mas nada sério. Você é a primeira que posso chamar de verdadeiro amor. Mentira. Mentira descarada e cínica. Isabela mordeu o lábio para não gritar. Ela queria jogar a verdade na cara dele, queria dizer: eu sei sobre a Mariana. Eu sei o que você fez. Eu sei que você é um assassino. Mas em vez disso, ela sorriu. Eu também te amo. Lucas sorriu radiante e beijou sua mão. Nos dias restantes em Fernando de Noronha, Isabela se segurou com suas últimas forças. Ela contava as horas até a partida. Todas as noites recebia novas mensagens de Torres com detalhes da investigação. O investigador trabalhava de forma rápida e metódica. Ele encontrou testemunhas, levantou documentos antigos, solicitou arquivos. A imagem estava se tornando mais clara. Finalmente, o dia da partida chegou. Eles fizeram as malas e chamaram um táxi para o aeroporto. No avião, Lucas folheava uma revista e contava algo para ela, mas Isabela não estava ouvindo. Ela pensava que em poucas horas sua vida viraria de cabeça para baixo novamente.
Quando pousaram em São Paulo, Isabela disse: Lucas, preciso passar no escritório. Assuntos urgentes se acumularam. Ele franziu a testa. Agora, acabamos de pousar. É importante. Os sócios ligaram, pediram para assinar documentos com urgência. Serei rápida. E você vai para casa, desfaz as malas. Lucas hesitou, mas depois assentiu. Ok, só não se atrase. Eles se despediram na saída do aeroporto. Lucas foi de táxi para casa e Isabela discou o número de Torres. Estou em São Paulo. Vamos nos encontrar. Sim. Venha para a cafeteria na Avenida Paulista que te mandei na mensagem. Estarei esperando. Isabela chegou 40 minutos depois. Torres estava sentado em uma mesa no canto. Um homem de cerca de 40 anos, alto, de aparência agradável, com cabelo curto. À sua frente, uma pasta grossa com documentos. Senhora Mendes. Ele se levantou e estendeu a mão. Sim. Ela apertou a mão dele e sentou-se à sua frente. Aqui. Torres colocou a pasta na frente dela. Tudo o que consegui reunir nestes dias. Documentos do cartório, depoimentos de testemunhas, extratos bancários, dados da Polícia Federal. Há tudo aqui para que a investigação decida abrir um caso. Isabela abriu a pasta e começou a folhear. Fotocópias de documentos. Fotografias, impressões de depoimentos. Tudo sistematizado, numerado, formatado. Amanhã de manhã vamos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, disse Torres. Combinei com o delegado Barreto. Ele é especializado em crimes graves, experiente e íntegro. Se alguém pode levar este caso até o fim, é ele. O que devo dizer ao meu marido? Perguntou Isabela. Ele vai perguntar onde estou. Diga que tem uma reunião de negócios, negociações com sócios, qualquer coisa. O principal é não levantar suspeitas. Isabela assentiu. Ela entendeu. Amanhã começaria algo que não poderia mais ser parado. Isabela voltou para casa tarde da noite. Lucas a encontrou com uma cara de desagrado. Onde você estava? Fiquei preocupado. Liguei 10 vezes, você não atendeu. Desculpe. Isabela tirou os sapatos e foi para a sala de chamasla. As negociações se arrastaram. O telefone estava no modo silencioso. Lucas se aproximou olhando em seu rosto. Você parece estranha. Aconteceu alguma coisa? Apenas cansada. Dia longo. Ela se virou, não querendo encontrar seu olhar. Lucas passou o braço pelos ombros dela e Isabela mal se conteve para não se encolher. Ok, vá descansar. Eu fiz o jantar. Ela assentiu e foi para o quarto. Fechou a porta, sentou-se na cama e suspirou profundamente. Amanhã tudo mudaria. Amanhã ela iria à delegacia e contaria sobre suas suspeitas. Se Torres estivesse certo e o corpo de Mariana realmente estivesse no porão daquela casa, Lucas seria preso. E se não? Isabela foi para o chuveiro. Sob os jatos de água quente, ela repassava o dia de amanhã em sua cabeça repetidamente. O que ela diria ao delegado? Como explicaria por que ficou em silêncio por tanto tempo? Eles acreditariam nela. Depois jantaram juntos e Isabela, alegando dor de cabeça, foi dormir cedo. Mas ela só conseguiu adormecer de madrugada, caindo em um sono agitado. Pela manhã, Lucas acordou mais cedo e saiu a negócios. Isabela esperou a porta se fechar atrás dele, vestiu-se rapidamente e chamou um táxi. Torres a esperava no prédio da delegacia. Pronta? Ele perguntou. Não, admitiu Isabela honestamente. Mas não há outro jeito. Eles passaram pelo detector de metais, subiram ao terceiro andar. Torres bateu na porta de um escritório com uma placa Delegado A. Barreto. Entre, soou de dentro. Soou de dito. O delegado Barreto era um homem de cerca de 50 anos, com um olhar profissionalmente aguçado. Cabelos grisalhos nas têmporas, rugas na testa, um homem que já vira muito. Ricardo trouxe a cidadã. Ele perguntou, acenando para Torres. Sim.
Isabela Mendes, o caso sobre o qual lhe falei. Barreto apontou para as cadeiras em frente à mesa. Sentem-se, contem-me. Isabela começou do início. Falou sobre a ligação do cartório, sobre a descoberta do casamento existente de Lucas, sobre a desaparecida Mariana. Ela falou com hesitação, confundindo-se nas datas, mas Barreto ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Torres colocou a pasta grossa na mesa. Delegado Barreto, aqui está tudo o que consegui reunir. Documentos do registro de imóveis, depoimentos de testemunhas, extratos bancários. A imagem é inequívoca. Barreto abriu a pasta e começou a estudar o conteúdo. Ele lia devagar, com cuidado, fazendo anotações nas margens. Isabela sentou-se e esperou pacientemente. Cada segundo se estendia em uma eternidade. Finalmente, o delegado deixou de lado o último documento e recostou-se na cadeira. A situação é de fato suspeita. Desaparecimento da esposa. Comportamento estranho do marido. Obras no porão. Venda urgente da casa a um preço subvalorizado. Tudo aponta para uma tentativa de ocultar um crime. Então você vai abrir um inquérito? Perguntou Isabela. Primeiro preciso conduzir uma verificação de acordo com os requisitos do Código de Processo Penal, explicou Barreto. Isso levará alguns dias. Preciso entrevistar testemunhas, levantar arquivos, solicitar documentos adicionais. Se os indícios de crime forem confirmados, tomarei a decisão de abrir o piso do porão. Quanto tempo isso vai levar? Uma semana, no máximo 10 dias. Senhora Mendes, você precisa entender. Tem certeza de que quer ir até o fim? Isabela olhou para ele com firmeza. Tenho certeza. Preciso saber a verdade. Barreto assentiu. Bom, então vamos começar. Ricardo, deixe todo o material comigo. Senhora Mendes, vou pedir que você escreva uma declaração oficial sobre o crime suspeito, em detalhes com todas as particularidades. Isabela pegou uma caneta e papel. Ela escreveu por um longo tempo, tentando não perder nenhum detalhe. Contou sobre a ligação do cartório, sobre o casamento oculto, sobre o desaparecimento de Mariana, sobre como Lucas nunca falava de seu passado e proibia perguntas sobre estranhezas em seu comportamento. Quando terminou, entregou a declaração a Barreto. Ele passou os olhos pelo texto e assentiu. Recebido. Agora tenho fundamentos para conduzir uma verificação. Entrarei em contato assim que houver resultados. E, por enquanto, comporte-se naturalmente. Não demonstre ao seu marido que algo está errado. Isabela e Torres saíram do escritório. Na rua, ela sentiu a tensão diminuir um pouco. Obrigada, Senhor Torres, por tudo. Ainda é cedo para agradecer, respondeu Torres. A parte mais difícil está por vir. Aguente firme. E se acontecer alguma coisa, ligue a qualquer momento. Eles se despediram. Isabela pegou um táxi e foi para casa. No caminho, Lucas ligou. Onde você está? Sua voz estava tensa. Indo para casa. Estava no cartório resolvendo documentos de negócios. Por que não me avisou? Eu esqueci. Desculpe. Silêncio do outro lado. Então Lucas disse: Ok, te vejo em casa. Isabela desligou. A ansiedade não a deixava. Lucas claramente suspeitava de algo. Ela precisava ser mais cuidadosa. Os dias seguintes passaram em uma espera agonizante. Isabela tentou se comportar como de costume, mas estava cada vez mais difícil. Lucas a observava de perto, fazia perguntas, verificava seu telefone. Várias vezes ela pegou seu olhar frio e estudioso. No quinto dia, Barreto ligou. Senhora Mendes, a verificação está completa. As testemunhas confirmam os depoimentos. Os documentos correspondem à realidade. Decidi conduzir ações investigativas. Depois de amanhã, às 10 horas da manhã, abriremos o piso no porão da casa que pertenceu ao seu marido. Você não é obrigada a comparecer, mas tem o direito. Eu estarei lá, disse imediatamente. Então nos encontraremos no local. Enviarei o endereço por mensagem. Isabela abaixou o telefone. Depois de amanhã, em 2 dias, ela saberia a verdade.
No dia marcado, Isabela disse a Lucas que sairia em uma viagem de negócios por 2 dias. Ele franziu a testa, mas não se opôs. Ela pegou uma pequena bolsa, entrou em um táxi e foi para a Granja Viana. A casa onde Lucas e Mariana viveram há 15 anos era uma pequena estrutura de 2 andares em uma rua tranquila. O novo proprietário, Sérgio Lima, estava no portão fumando nervosamente. 2 veículos de serviço da polícia estavam estacionados nas proximidades. Barreto saiu da casa, viu Isabela e assentiu. Você veio. Vamos começar agora. Dentro da casa, uma equipe já estava trabalhando. Especialistas em roupas de trabalho preparavam ferramentas. Barreto levou Isabela para dentro da casa. Havia um cômodo tipo despensa, de onde antes havia uma entrada para o porão. De acordo com os documentos do registro de imóveis de 15 anos atrás, havia um porão normal aqui, explicou o delegado. Então seu marido entrou com um pedido de selagem. O piso foi coberto e concretado com uma espessa camada. Começaremos a abrir pela parte central. Os trabalhadores trouxeram britadeiras. O barulho encheu o cômodo. O concreto se desfazia lentamente camada por camada. Isabela ficou perto da parede e observou enquanto a poeira cinza subia no ar. 1 hora passou, depois outra. A laje de concreto estava ficando mais fina. Finalmente, um dos trabalhadores parou e chamou Barreto. Delegado Barreto, tem alguma coisa aqui? O delegado se aproximou, agachou-se. Isabela se aproximou, embora o medo paralisasse seus movimentos. Sob a camada de concreto apareceu terra. Nas 3 horas seguintes, a equipe carregou terra em baldes para o quintal. Então, um dos trabalhadores atingiu um tecido. Escuro, deteriorado, mas distinguível. Continue com mais cuidado, ordenou Barreto. Os trabalhadores pegaram pás. Eles cavaram com cautela, removendo a terra em camadas, e então apareceu algo que fez Isabela recuar. Ossos. Restos humanos e ossos envoltos em restos de tecido deteriorado. Parem o trabalho, comandou Barreto. Chamem os peritos médicos. Esta é uma cena de crime. Isabela saiu do porão apoiando-se na parede. Suas pernas não a sustentavam. Sua cabeça girava. Sentia náuseas pelo que tinha visto. Sentou-se nos degraus da varanda e cobriu o rosto com as mãos. Então era verdade. Mariana estava morta. Lucas a matou e a enterrou aqui. Barreto saiu alguns minutos depois. Senhora Mendes, é melhor você ir embora. A equipe de perícia trabalhará aqui por várias horas. Entrarei em contato quando tiver os resultados. É ela, sussurrou Isabela. Mariana. Não posso dizer com certeza ainda, mas pelos dados preliminares, provavelmente. Isabela assentiu e se levantou. Sérgio Lima a observava com um olhar simpático. Eu não sabia, ele disse baixinho. Quando comprei a casa, não tinha ideia de que havia tal coisa aqui. Almeida disse que estava se mudando com urgência para outra cidade. Vendeu barato. Pensei que ele só precisava de dinheiro rápido. Você não tem culpa, não, respondeu Isabela. Ela voltou para São Paulo. Durante todo o caminho ficou olhando pela janela. Um pensamento girava em sua cabeça. Eu vivi com um assassino, dormi com ele. O beijei, confiei nele. E todo esse tempo, ele sabia que sob o piso da casa jazia o corpo de sua primeira esposa. Naquela noite, Barreto ligou. Os resultados preliminares da perícia estão prontos. Os restos pertencem a uma mulher de 20 a 25 anos. A morte ocorreu como resultado de fratura das vértebras cervicais. Múltiplas fraturas de costelas também foram descobertas, indicando uma luta. Uma bolsa com documentos em nome de Mariana Almeida e seu celular também foram encontrados lá. Então é definitivamente ela. Sim, sem dúvida. Senhora Mendes abriu um inquérito criminal por homicídio. Amanhã de manhã vamos deter seu marido. Isabela sentiu tudo por dentro se contrair.
Ele está em casa, agora pensa que estou em uma viagem de negócios. Bom, nós o pegaremos amanhã. É melhor você não aparecer em casa até a prisão. Você tem onde passar a noite? Sim, tenho. Excelente. Entrarei em contato assim que tudo estiver feito. Isabela ligou para André. Ele imediatamente concordou em ir buscá-la. Tudo vai ficar bem, Bela, ele disse, abraçando-a. O pior já passou. Ela balançou a cabeça. Não, o pior está apenas começando. Eles foram para o apartamento de André. Ele morava em um apartamento de um quarto na periferia de São Paulo. Modesto, mas aconchegante. André fez chá, sentou Isabela no sofá. Conte-me o que aconteceu lá. E ela contou. Sobre a abertura do piso, sobre os restos mortais, sobre a perícia. André ouviu em silêncio, apenas ocasionalmente assentindo. Então ele realmente é um assassino. Ele finalmente disse. Eu sempre senti que algo estava errado com ele, mas não pensei que fosse tão ruim. Nem eu, sussurrou Isabela. Eu o amava, André. Queria filhos, com ele uma família, e ele estava apenas me usando. André pegou a mão dela. Isso não é sua culpa. Você não tinha como saber. Isabela se apoiou em seu ombro e chorou. Pela primeira vez em todos esses dias, ela se permitiu fraqueza. André silenciosamente acariciou seu cabelo sem dizer nada. Apenas estava lá. Pela manhã, Barreto ligou. Tudo feito. Almeida foi detido no aeroporto de Guarulhos. Tentou voar para a Turquia. Ele tentou fugir? Sim. Aparentemente percebeu que havia sido descoberto, mas chegamos a tempo. Agora ele está no centro de detenção provisória. O interrogatório começa amanhã. Senhora Mendes, você precisará prestar depoimento. Quando pode vir? Hoje, agora mesmo. Ela chegou à delegacia 1 hora depois. Barreto a levou a uma sala de interrogatório. O delegado gravou, fez perguntas esclarecedoras. Obrigado, disse Barreto quando terminaram. Agora temos o quadro completo. Seu marido, ou melhor, o homem que se passava por seu marido, está sob custódia. O casamento que você contraiu será anulado pelo cartório em breve, já que foi contraído com uma pessoa já casada e é nulo de pleno direito. O que vai acontecer com ele, com o Lucas? Ele enfrenta de 12 a 30 anos de prisão, dependendo de como o julgamento correr. Se ele admitir totalmente a culpa, eles podem reduzir a pena, se não darão o máximo. Isabela saiu do prédio. Lá fora o sol brilhava. As pessoas corriam para seus afazeres. A vida continuava. E sua própria vida tinha acabado de desmoronar, e agora ela tinha que reconstruí-la. André a esperava perto do carro. E então? Acabou, respondeu Isabela. Lucas foi preso. A investigação está em andamento. André a abraçou. Agora você está segura. É o que importa. Eles voltaram. Isabela olhou pela janela e pensou em Mariana. A garota que um dia amou Lucas, casou-se com ele, sonhava com o futuro e morreu no porão de sua própria casa. Ninguém a procurou. Ninguém sabia a verdade. Por 15 anos ela ficou sob o concreto, esquecida por todos. Agora a justiça prevaleceria. Lucas responderia por seu crime e Isabela ganharia a liberdade. Passaram-se 3 dias desde a prisão de Lucas. Isabela, todo esse tempo, morou na casa de André sem ousar voltar para seu próprio apartamento. Havia muitas lembranças lá, muitas coisas que a lembravam do homem que se revelou um assassino. Barreto ligava regularmente e informava sobre o andamento da investigação. A perícia finalmente confirmou que os restos mortais pertenciam a Mariana Almeida. Idade, sexo, todos os dados batiam. O telefone encontrado na bolsa pertencia a ela. Isabela ouvia esses detalhes e sentia como tudo dentro dela congelava. Mariana sabia. Ela temia seu marido, mas não conseguiu sair a tempo. Almeida se recusa a prestar depoimento, informou Barreto no quarto dia. Exige um advogado.
Fornecemos a ele um defensor público. Amanhã será o primeiro interrogatório. E há uma necessidade processual. Você precisará identificá-lo oficialmente como o homem com quem contraiu o casamento. Isso levará alguns minutos. Isabela concordou. No dia seguinte, ela foi à delegacia. Barreto a levou a uma sala de reconhecimento. Era uma pequena sala com vidro espelhado, atrás da qual estavam 5 homens de idade e compleição aproximadamente iguais. Qual número é o homem com quem você registrou o casamento? Perguntou o delegado. Isabela olhou para os homens. Lucas estava em terceiro lugar. Ele olhava para a frente. O rosto estava pétreo, sem emoção. Terceiro, ela disse baixinho. Tem certeza? Sim. Barreto fez uma anotação no protocolo. O reconhecimento estava completo. Isabela saiu da sala, sentindo as pernas cederem. Ela vira Lucas por apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para que todas as memórias voltassem. Senhora Mendes, sente-se. Barreto a sentou em uma cadeira no corredor. Está se sentindo mal. Não estou bem, apenas difícil. Eu entendo. Agora o interrogatório começará. Você pode ir embora ou ficar. A gravação do interrogatório será adicionada aos autos do processo. Eu vou ficar, decidiu Isabela. Quero ouvir o que ele diz. Barreto assentiu e a levou a uma sala adjacente. Havia um monitor mostrando a imagem da sala de interrogatório. Lucas sentou-se a uma mesa. Ao lado dele, um advogado. Um homem de cerca de 50 anos em um terno rigoroso. Barreto entrou no enquadramento e sentou-se à frente deles. Lucas Almeida, você foi acusado sob o Código Penal Brasileiro homicídio qualificado. Você se declara culpado. Lucas ficou em silêncio. O advogado se inclinou para ele e sussurrou algo. Lucas balançou a cabeça. Meu cliente se recusa a prestar depoimento até ter conhecimento de todos os autos do processo, anunciou o advogado. Tudo bem. Barreto abriu uma pasta. Então anunciarei as provas disponíveis. Em 15 de maio de 2008, sua esposa. Mariana Almeida desapareceu. Naquele dia, vizinhos ouviram uma discussão alta em sua casa. Depois disso, você não saiu de casa por vários dias e então começou a realizar obras no porão. Testemunhas afirmam que você retirou entulho de construção à noite e trouxe areia, cascalho e concreto. Lucas sentou-se imóvel, olhando para a mesa. 1 ano e meio depois, você entrou com um pedido no cartório de registro de imóveis para excluir o porão dos registros da propriedade, indicando que o espaço foi selado. 3 meses depois, você vendeu a casa a um preço significativamente abaixo do valor de mercado. Durante todo esse tempo, ninguém procurou por Mariana Almeida. Ela não tinha outros parentes. Você não registrou oficialmente um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dela. Eu pensei que ela tinha ido para a casa de uma amiga, disse Lucas de repente, com a voz rouca. O advogado se sobressaltou, tentando detê-lo, mas Lucas continuou. Nós brigamos. Ela gritou que ia embora. Eu fui trabalhar. Quando voltei, ela não estava lá. Pensei que ela tinha ido para a casa de uma amiga e esfriaria a cabeça. Então o tempo passou. Eu não procurei. Decidi que era melhor assim para nós dois. Então, você afirma que não tem nenhuma ligação com o desaparecimento dela, esclareceu Barreto. Sim, eu não matei a Mariana. Então explique por que os restos mortais dela foram encontrados no porão da sua casa sob uma camada de concreto que você mesmo despejou. Lucas ficou em silêncio. Seu rosto empalideceu. Eu. Eu não sei como eles foram parar lá. Almeida não complique sua situação, e disse Barreto com firmeza. Temos todas as provas. Depoimentos de testemunhas, documentos perícia. A falecida tinha múltiplas fraturas pescoço quebrado. Isso não é um acidente. Isso é assassinato. E você é o único que poderia tê-lo cometido. Lucas abaixou a cabeça.
Quero conversar com meu advogado a sós. Converse. Barreto se levantou. Vou lhes dar 1 hora para deliberar. Depois continuaremos. A imagem no monitor escureceu. Isabela sentou-se incapaz de se mover. Lucas estava mentindo. Mesmo agora, quando encurralado com evidências, ele continuava a se esquivar. Barreto saiu da sala de interrogatório e se aproximou de Isabela. Você viu? Sim, ele está negando tudo. Reação típica, mas nós vamos quebrá-lo. Cedo ou tarde ele vai confessar. Muitas provas contra ele. 1 hora depois, o interrogatório recomeçou. Desta vez, Lucas parecia abatido. O advogado sentou-se ao lado dele com uma expressão de pedra. Almeida está pronto para prestar depoimento? Perguntou Barreto. Lucas assentiu. Sim, vou contar a verdade. Mariana e eu brigamos naquela noite. Ela me acusou de ganhar muito pouco, de não conseguir sustentá-la adequadamente. Gritou que se arrependia de ter se casado comigo. Eu não aguentei. Agarrei-a pelos ombros, queria pará-la. Nós nos empurramos. Ela caiu, bateu a cabeça na quina da mesa. Eu não queria matá-la. Foi um acidente. Um acidente, repetiu Barreto. Ela tem o pescoço quebrado e 5 costelas quebradas. A perícia determinou que as fraturas do pescoço foram infligidas por força direcionada, não por uma queda. Lucas cobriu o rosto com as mãos. Ok, eu a estrangulei. Quando ela caiu, fiquei com medo. Pensei que ela contaria tudo à polícia, que eles me prenderiam. Entrei em pânico, agarrei-a pelo pescoço e a empurrei para baixo, pressionei seu pescoço. Talvez tenha quebrado a vértebra. Ela parou de respirar. Percebi o que tinha feito, mas era tarde demais. O corpo já estava sem vida. Isabela tapou a boca com a mão para não gritar. Ele confessou. Ele matou Mariana com as próprias mãos. O que você fez a seguir? Continuou Barreto. Levei o corpo para o porão, enrolei em lençóis velhos, enterrei e cobri com areia e cascalho, depois concretou o chão. Pensei que ninguém jamais saberia. 1 ano e meio depois vendi a casa e fui embora. Comecei uma nova vida. E então decidiu se casar de novo. Lucas ergueu a cabeça. Algo maligno brilhou em seus olhos. Sim, eu conheci a Isabela. Ela é rica, bonita, confiante, a vítima perfeita. Eu ia conseguir acesso ao dinheiro dela e então... Ele se interrompeu. E então o quê? Perguntou Barreto com firmeza. Nada. Apenas seguir em frente. Ou se livrar dela como fez com sua primeira esposa, Lucas ficou em silêncio. Responda à pergunta. Eu não planejei nada disso, disse Lucas entre dentes. Eu só queria dinheiro, nada mais. Barreto olhou para o interrogado. Almeida, seu depoimento foi gravado. Será usado em tribunal. Você admitiu a culpa no assassinato de Mariana Almeida. Isso é uma circunstância atenuante, mas não cancela a punição. Você enfrenta de 12 a 30 anos de prisão. Lucas abaixou a cabeça nas mãos. O advogado escreveu algo em um bloco de notas. O interrogatório terminou. Isabela saiu do prédio. Suas pernas a carregavam por conta própria. Ela não percebia para onde estava indo. André a alcançou depois de alguns metros. Bela, pare. Para onde você vai? Ela se virou. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Ele confessou André. Ele a matou. Estrangulou-a com as próprias mãos e depois a enterrou no porão como lixo. André a abraçou. Eu entendo. É horrível. Mas agora acabou. Ele não vai machucar mais ninguém. Eles voltaram para o carro. Isabela sentou-se no banco do passageiro e fechou os olhos. Parecia-lhe que o mundo inteiro estava desmoronando. No dia seguinte, Sônia Ferreira do cartório ligou. Senhora Mendes, preciso informá-la oficialmente. Seu casamento com Lucas Almeida foi anulado. Foi declarado nulo de pleno direito desde o momento do registro, uma vez que Almeida estava em outro casamento não dissolvido no momento do seu casamento. Todos os registros no cartório foram apagados.
Obrigada, sussurrou Isabela. Oficialmente, esta página da sua vida está fechada. Isabela desligou. Oficialmente, legalmente. Mas a ferida em sua alma permaneceria por muito tempo. 3 semanas se passaram. Lucas foi transferido para a prisão aguardando o julgamento. A investigação reuniu todas as provas, preparou a denúncia. O caso foi transferido para o tribunal. Isabela voltou para seu apartamento. A primeira coisa que fez foi jogar fora todas as coisas de Lucas, roupas, documentos, fotografias, tudo o que a lembrava dele. Depois ela reorganizou os móveis, comprou peças novas, tentou apagar a presença dele de sua vida. André vinha todos os dias, ajudava, apoiava, apenas estava lá. Ele não dizia palavras extras, não exigia nada em troca, apenas lhe dava sua presença. Obrigada, disse Isabela. Sem você eu não teria conseguido. Eu sempre estarei aqui, respondeu André. Respondeu Pogipkelga. O tempo que for preciso. Vou esperar até que você esteja pronta para viver de novo. Isabela olhou para ele. Este homem a amara por tantos anos silenciosamente, sem se impor, permaneceu um amigo. E quando ela se sentiu mal, ele foi o primeiro que veio ajudar. Não sei se algum dia conseguirei confiar em alguém de novo, ela admitiu. Não se apresse. Tudo a seu tempo. Isabela assentiu. À frente estava o julgamento. À frente estava um longo caminho para a recuperação, mas ela sabia que conseguiria. Porque havia uma pessoa ao seu lado que nunca a trairia. O julgamento foi marcado para o final do outono. Durante esse tempo, Isabela gradualmente voltou à vida normal, trabalho, reuniões com parceiros, negociações comerciais. Ela mergulhou nos assuntos de cabeça, tentando não pensar no julgamento que se aproximava. Mas à noite era atormentada por pesadelos. Ela via Mariana, seus restos mortais, as mãos de Lucas em seu pescoço. Ela acordava, suando frio, pegava o telefone e olhava a hora. 3 horas da manhã, 4 horas, 5 horas. O sono não voltava. André vinha todas as noites. Às vezes, eles apenas ficavam em silêncio, bebiam chá, olhavam pela janela. Às vezes, conversavam sobre trabalho, livros, o tempo, sobre qualquer coisa menos sobre Lucas. Isabela valorizava essa presença silenciosa. André não pressionava, não exigia respostas a perguntas que ela ainda não conseguia se fazer. Uma semana antes do julgamento, Barreto ligou. Senhora Mendes, o julgamento começará na segunda-feira, 10 de novembro, às 10 horas da manhã, no Fórum Criminal da Barra Funda, sala de audiências número 3. Sim, respondeu Isabela. Eu estarei lá. Bom, chegue cedo, uns 20 minutos antes. O julgamento é aberto, pode haver jornalistas. Esteja preparada para isso. Isabela desligou e olhou para o calendário. 10 de novembro. Em 6 dias, ela veria Lucas pela última vez, o veria condenado pelo que fez. André soube da data do julgamento e imediatamente ofereceu. Eu vou com você. Não quero que você esteja lá sozinha. Obrigada. Isabela pegou a mão dele. Eu realmente preciso do apoio. Os dias se arrastaram dolorosamente. Isabela tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Os pensamentos constantemente voltavam ao julgamento iminente. O que Lucas diria? Ele se arrependeria ou continuaria a se esquivar até o fim? Na noite anterior ao julgamento, ela mal dormiu. Virou-se na cama, levantou-se, andou pelo apartamento. Às 5 horas da manhã, desistiu e fez café. Sentou-se perto da janela e observou o amanhecer sobre a cidade. Céu cinzento, primeiros raios de sol. São Paulo, despertando. Às 9 horas da manhã, André chegou. Eles dirigiram para o fórum em silêncio. Isabela olhou pela janela do carro e tentou se acalmar, mas aquela ansiedade não passava. Os jornalistas realmente estavam aglomerados perto do prédio do fórum.
Assim que Isabela saiu do carro, uma enxurrada de perguntas a atingiu. Senhora Mendes, você sabia do passado do seu marido, como se sente? O que quer dizer a Almeida? André a protegeu e a conduziu através da multidão. Eles entraram no prédio, subiram ao segundo andar. O delegado Barreto estava perto da porta da sala de audiências número 3. Senhora Mendes, entre. O julgamento começará em 10 minutos. Eles entraram na sala de audiências. Uma pequena sala com fileiras de bancos para espectadores, uma mesa para o juiz, lugares para o promotor e o advogado de defesa. No centro, uma jaula de metal para o réu. Vazia. Lucas ainda não havia sido trazido. Isabela sentou-se na primeira fila. André sentou-se ao lado dela. A sala de audiências foi se enchendo gradualmente. O promotor chegou o advogado de Lucas, o secretário do tribunal. Vários jornalistas ocuparam as fileiras de trás. Exatamente às 10 horas, Lucas foi levado para a sala de Salão de Ameldícias. Ele caminhava acompanhado por 2 guardas algemados. Parecia mal. Ele examinou a sala de audiências e parou o olhar em Isabela. Por alguns segundos, seus olhos se encontraram. Em seu olhar não havia remorso, apenas um vazio frio. Isabela se virou. Sentiu-se fisicamente mal com aquele olhar. Todos de pé. A sessão está aberta, anunciou o secretário. Todos se levantaram. O juiz entrou, sentou-se à mesa, colocou os óculos. Podem se sentar. Audiência do processo criminal. Réu Lucas Almeida é acusado de cometer um crime sob o Código Penal Brasileiro, homicídio qualificado. Réu de pé. Você entende a acusação? Lucas se levantou. Sim, eu entendo. Você se declara culpado. Lucas fez uma pausa. O advogado sussurrou algo para ele, mas ele não ouviu. Eu me declaro culpado. Ele finalmente disse sem emoção. Eu matei Mariana Almeida há 15 anos. Um sussurro percorreu a sala de audiências. O juiz bateu o martelo. Silêncio no tribunal. Réu, descreva em detalhes as circunstâncias em que o crime foi cometido. Lucas começou a contar. Sua voz era monótona, sem emoção. Ele descreveu aquela noite de 15 anos atrás. A briga com Mariana. Como ela gritou com ele, acusou-o de incapacidade de sustentar a família. Como ele explodiu, agarrou-a pelo pescoço, empurrou-a para baixo, apertou. Como ela tentou se libertar, arranhou seu rosto, mas ele não a soltou. Como seu pescoço estalou e ela parou de respirar. Isabela ouviu e sentiu tudo dentro dela se contrair de horror. Ao seu lado, André pegou sua mão e a apertou com força. Ela olhou para ele com gratidão. Lucas continuou. Contou como levou o corpo para o porão, enrolou em lençóis velhos, enterrou, cobriu. Como concretou o chão. Como 1 ano e meio depois vendeu a casa e foi embora. Como começou uma nova vida, como se nada tivesse acontecido. E então você conheceu Isabela Mendes? Disse o juiz. Conte-nos sobre isso. Lucas olhou para Isabela. Sim. Eu a conheci em um jantar de negócios. Descobri que ela possuía uma participação em um grande negócio. Decidi que ela era a mulher perfeita, rica sozinha. Comecei a cortejá-la. Ela se apaixonou rapidamente. Pensei que começaria uma nova vida, criaria uma família. Isabela mordeu o lábio. Ouvir isso era insuportável. Eu planejava me casar com ela, continuou Lucas. Mas não contei com o cartório verificando meus documentos. Quando me emitiram um novo passaporte há 6 meses, não relatei o casamento existente. Pensei que não havia mais informações sobre isso no banco de dados. Eu estava errado. Então você deliberadamente escondeu o fato de um casamento existente, esclareceu o juiz. Sim. Eu sabia que se relatasse o desaparecimento de Mariana, poderia vir à tona, e eu não podia permitir isso. Você se arrepende dos que fez? Lucas fez uma pausa. Eu me arrependo de ter sido pego. Quanto ao resto,
Ele encolheu os ombros. Mariana foi a culpada. Ela me levou a isso. Eu não queria matá-la, mas ela não me deixou escolha. Um sussurro passou pela sala de audiências novamente. O juiz franziu a testa. Réu, suas palavras indicam falta de remorso. Isso será levado em conta ao proferir a sentença. Sente-se. Lucas sentou-se. Seu rosto era indiferente. O juiz olhou para o promotor. Ministério Público, sua posição. O promotor se levantou. Meritíssimo o réu. Almeida cometeu um crime grave. Ele matou sua cônjuge, ocultou o corpo por 15 anos, levou uma vida comum sem sentir remorso. Isso fala de seu perigo para a sociedade. Solicito uma pena de 25 anos de reclusão em regime fechado. Defesa, sua posição? O advogado de Lucas se levantou. Meritíssimo, meu cliente admitiu totalmente a culpa. O crime foi cometido sob violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Peço que considere isso como uma circunstância atenuante e atribua uma pena mais próxima do limite mínimo da sanção. O juiz anotou algo e anunciou: o tribunal se retira para deliberação para proferir a sentença. Todos se levantaram. O juiz deixou a sala de audiências. Começou um recesso. Isabela saiu para o corredor. André a seguiu. Como você está? Não sei, ela admitiu. Ouvir ele foi horrível. Ele não se arrepende de nada. Para ele, Mariana era apenas um obstáculo que precisava ser removido. Ele vai ter o que merece, disse André com firmeza. O juiz vê isso. Eles esperaram 1 hora. Então o secretário anunciou que o tribunal estava sendo retomado. Todos voltaram para essa sala de audiências. O juiz entrou com uma pasta nas mãos. Todos de pé. A sessão está aberta. Todos se levantaram. O juiz sentou-se, abriu a pasta. Em nome do Estado de São Paulo, o Tribunal do Júri, tendo considerado o processo criminal contra Lucas Almeida, acusado de cometer um crime sob o Código Penal brasileiro, o homicídio qualificado, estabeleceu o seguinte: o juiz começou a ler a sentença. Descreveu as circunstâncias do crime, evidências, depoimentos de testemunhas. Isabela ouvia com meia atenção. Ela só estava interessada em uma coisa: qual sentença Lucas receberia. O tribunal não encontra estado de violenta emoção nas ações do réu, continuou o juiz. O assassinato foi cometido como resultado de um conflito doméstico. No entanto, as ações subsequentes do réu, ocultação do corpo. Mentiras às autoridades investigativas, tentativa de iniciar uma nova vida com outra mulher, com o propósito de ganho financeiro, falam do alto grau de periculosidade social do indivíduo. O remorso está ausente. O tribunal não encontra circunstâncias atenuantes exceto a confissão. Isabela prendeu a respiração. Com base no exposto, o tribunal sentencia declarar Lucas Almeida culpado do crime cometido e aplicar-lhe a pena de 18 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado. O prazo da pena será calculado a partir do dia em que a sentença transitar em julgado. A sentença pode ser apelada dentro do prazo legalmente estabelecido. O juiz bateu o martelo. O julgamento havia terminado. Lucas estava na jaula com o rosto de pedra. Ele não olhou para Isabela, não olhou para ninguém. Os guardas o levaram para fora da sala de audiências. A porta se fechou. Isabela sentou-se, incapaz de se mover. 18 anos. Lucas passaria 18 anos na prisão. Ele tinha 37 agora. Quando saísse, teria 55. Metade de sua vida perdida. Acabou, disse André baixinho. Agora realmente acabou. Eles saíram do prédio do fórum. Os jornalistas os cercaram novamente, mas Isabela passou em silêncio. Ela não queria dizer nada, não queria lembrar. No carro, ela finalmente desabou em choro. André a abraçou e apenas a segurou sem dizer nada. Vários meses se passaram. Lucas não apelou da sentença.
Ele foi enviado para cumprir sua pena em uma penitenciária estadual no interior de São Paulo. Isabela nunca mais ouviu falar dele. A vida gradualmente voltou ao normal. O trabalho entrou em um ritmo familiar. Isabela voltou a se encontrar com amigos, ir a teatros, viajar. As feridas cicatrizavam lentamente, mas com certeza. André permaneceu por perto. Ele não falava sobre seus sentimentos, não exigia nada em troca. Apenas estava lá. E um dia, Isabela percebeu que não conseguia imaginar sua vida sem ele. Aconteceu em uma noite de primavera, quando eles estavam sentados na varanda dela bebendo vinho. André estava contando algo engraçado sobre o trabalho e Isabela estava rindo, genuinamente de coração pela primeira vez em muito tempo. André, ela disse de repente, quero te perguntar uma coisa. Ele olhou para ela. Estou ouvindo. Por que você ficou por perto depois de tudo o que aconteceu? Por que não foi embora? André sorriu. Porque eu te amo. Eu te amo desde os 17 anos e não consigo fazer de outra forma. Mas por tanto tempo eu não correspondi. Eu escolhi outra pessoa, cometi um erro. Você não cometeu um erro, disse André gentilmente. Você apenas trilhou o seu próprio caminho e eu esperei. E vou esperar o tempo que for preciso. Isabela olhou para ele. Este homem a amara a vida inteira, silenciosamente, pacientemente, devotadamente. Ele esteve lá, nos piores dias, a apoiou sem exigir nada em troca. E de repente ela entendeu que também o amava. Diferente não tão apaixonadamente como Lucas, mas de forma tranquila, profunda, confiável. André, ela disse baixinho, estou pronta para tentar se você ainda quiser. Ele silenciosamente pegou a mão dela e a beijou. Claro que eu quero. Eles começaram a namorar devagar, com cautela. Isabela estava aprendendo a confiar novamente, a se abrir novamente. André não a apressava, ia no ritmo dela. Eles iam ao cinema, passeavam no parque, jantavam em pequenos cafés, coisas comuns e simples que traziam alegria. Um ano depois, André a pediu em casamento sem alarde, sem uma grande cena. Apenas perguntou uma noite. Bela, case-se comigo. Prometo que sempre estarei aqui, que você nunca se arrependerá. Isabela olhou para ele e sorriu. Sim. Eles tiveram um casamento tranquilo entre amigos próximos e parentes, sem pompa, sem convidados extras. Apenas um dia quente de outono, um pequeno restaurante, pessoas queridas ao redor. Isabela estava em um vestido branco simples, André em um terno claro. Eles trocaram alianças e juraram estar juntos na alegria e na tristeza. Quando os convidados foram embora, eles se sentaram juntos em uma mesa de restaurante e se olharam de mãos dadas. Sabe, disse Isabela, pensativa. Pensei muito sobre o que aconteceu, sobre Lucas, sobre Mariana, sobre todo aquele pesadelo, e entendi. A vida me salvou a tempo. Se não fosse por aquela ligação do cartório, eu nunca teria descoberto a verdade e quem sabe como tudo teria terminado. Você é incrível, disse André. Você superou. Não, objetou Isabela. Nós superamos. Você me ajudou. Sem você eu não teria conseguido. André a abraçou. Agora tudo será apenas bom para você. Estarei aqui por toda a minha vida, eu prometo. Isabela se apertou contra ele e, em algum lugar distante, atrás dos muros da prisão, sentava-se um homem que tentou destruir sua vida. Mas ele perdeu e ela venceu. Encontrou forças para sobreviver, se reerguer e começar de novo. E ao lado dela estava aquele que sempre a esperou pacientemente, devotadamente até o fim.